Saudamos as emissoras da Boa Vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse é o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Hoje nós vamos conversar e compreender a visão ecumênica da religião divina sobre as consequências espirituais de relacionamento amoroso sem compromisso. Um relacionamento sem compromisso, para dizer ali a verdade, né? E aí nós recebemos aqui para esse estudo, para essa conversa, respondendo às dúvidas que vocês trazem para nós, o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão João Carlos de Carvalho. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigado, Sara. Nossa saudação a todo mundo que está na audiência com a gente. E a gente, inclusive, convida você que está acompanhando neste momento, você pode sempre trazer, tá? Suas dúvidas, a sua participação aqui, você pode mandar pelo WhatsApp, código 11 99 831 8195. Também pode ligar para o 0300 1007 940. Ou se você estiver assistindo pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, deixa lá no chat a sua pergunta, também vai chegar aqui para nós para ser respondida à luz da doutrina ecumênica da religião do terceiro milênio. E a pergunta que nos chega, irmão João Carlos, é da Noélia Gomes, de Valença, no Rio de Janeiro, e ela escreve o seguinte para nós: espiritualmente falando, é errado ter uma relação casual se ela for consentida e acordada por ambos os lados? Primeiramente, muito obrigado, Emanuélia, pela sua pergunta. Talvez esse seja um dos grandes erros humanos, porque não se pode negociar aquilo que não nos pertence. Às vezes a pessoa até mesmo pode dizer, mas o corpo é meu, a vida é minha, eu faço dele o que eu quiser, eu faço dela o que eu bem entender. Mas será que é exatamente dessa forma? Não foi o próprio Jesus quem inspirou o apóstolo dos gentios, Paulo, na sua epístola 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, a dizer: vós sois o templo do Deus vivo? Essa afirmação do apóstolo dos gentios nos faz pensar para além do corpo de carne, para além do corpo material. Somos muito mais do que isso, somos espírito eterno e o próprio corpo não nos pertence. Ele nos foi concedido por Deus, emprestado por Deus para o progresso da nossa alma. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, mesmo que seja consentido esse relacionamento casual, sob o ponto de vista espiritual, sim, é equivocado, porque ele parte de um pedaço do todo e não do todo. Somos almas refinadas, somos espíritos eternos, temos muito mais do que o cérebro, o corpo, os músculos, o sangue, a nossa estrutura orgânica. Temos muito mais do que isso e é preciso que se leve em alta consideração esse fato. O relacionamento casual, geralmente desvinculado do relacionamento romântico, do compromisso afetivo, emocional, ele justamente não tem nenhum compromisso com a outra pessoa, porque ele não olha para o futuro, ele não tem essa preocupação de olhar para o futuro. Não há planos, não há sonhos compartilhados. O que há é somente o agora, o hoje. Mas a pergunta que se faz necessária é: e os sentimentos? O que a gente faz com eles? Embrulha, joga no lixo, joga fora, finge que eles não existem? Ah, mas nós consentimos que não queremos ter aquelas expectativas e ansiedades, geralmente ali restritas, né, aliadas ao chamado relacionamento tradicional. Mas é preciso que se observe que o amor também ele é construído. Nem sempre ele surge, ele aparece, e muitas vezes ele se torna mais forte do que aqueles pretensos corações que foram flechados pelo cupido do amor. Então é necessário que se respeite esse ponto. Quando você compreende esse todo, as relações elas passam a olhar para o futuro, porque senão se torna muito confuso. Será que ele realmente gosta de mim? Será que ela realmente gosta de mim? Como é que ficam essas relações? Quando não se olha para frente, não se olha para diante, o que você está observando nesse momento? E a gente não pode apenas olhar
esse momento. É necessário que a gente olhe para o todo, olhe para o futuro e observe a nossa estada na Terra como uma oportunidade que Deus concede ao nosso espírito eterno, ali ocupando-se de um corpo material, para um progresso, para uma caminhada. E aí, naturalmente, nessa caminhada, nós vamos cumprindo a nossa trajetória, a nossa agenda espiritual. Precisamos, naturalmente, nos desvencilhar daquilo que não está na nossa trajetória, porque podemos incorrer em erros que, na verdade, poderiam não acontecer, no sentido das relações, que se estabelecem os compromissos, mesmo que isso seja inconsciente, mas aí os sofrimentos eles vão ser gerados também. Muito a propósito, irmã Noélia, eu gostaria de destacar do ensaio literário Evangelho do Sexo, esse ensaio literário de autoria do escritor Paiva Neto. Ele, na página 38, aliás, um excelente conteúdo para a juventude, para as famílias, porque elucida sob o ponto de vista espiritual, sem tabus, sem moralismos, os assuntos relacionados ao sexo, aos relacionamentos amorosos e o quanto a gente precisa estar atento a esses aspectos. Irmão Paiva, na página 38 desse ensaio, no subtítulo Os Valores do Espírito, ele escreve assim, Manoélia e todos na audiência: é preciso que o ser humano compreenda, em definitivo, que liberdade depreende responsabilidade, mormente no campo do sexo. Eu gostaria de pegar esse aspecto porque aqui o autor já está trazendo um elemento que é fundamental, Emanuele e todos na audiência. Liberdade depreende responsabilidade. Logo, se a pessoa se utiliza da sua pretensa liberdade para pisar, para espezinhar, para se desfazer do sentimento do outro, para supostamente dizer que está tudo bem entre nós dois, quando na verdade não está existindo ali a intimidade, a lealdade, a integridade nessa relação que se constitui. Então, se isso está acometendo, fazendo o outro sofrer, mesmo que isso seja inconsciente, então essa liberdade precisa ser revisitada, porque ela não está abençoada pelo sentido de responsabilidade, o compromisso com a vida do outro. Mas o irmão Paiva ainda prossegue. O Espírito Emmanuel, na psicografia do saudoso legionário da Boa Vontade Francisco Cândido Xavier, no livro Vida e Sexo, adverte que cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito, sem lesar a si mesmo. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? É óbvio que ninguém se lembrará em são juízo de recomendar escravidão às criaturas claramente abandonadas ou espizinhadas pelos próprios companheiros ou companheiras a que se entregam confiantes. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural. Ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja, para a constituição de obras ou valores do Espírito. Muitíssimo importante essa palavra que o irmão Paiva nos traz e dá voz às almas benditas que, na condição de espíritos fora da carne e com o olhar muito mais alargado, muito mais amplo, muito mais avançado do que o nosso próprio olhar e a nossa vida, nos dão instruções sobre a nossa existência. É preciso realmente que a gente possa observar e estender esse olhar não apenas para o agora, porque somos almas eternas que vimos de trajetórias e carregamos conosco bagagens, experiências e emoções que precisam ser respeitadas, e o outro, a outra, também carrega e precisamos igualmente respeitar. E se essa relação ela for observada de uma outra forma, o que nós queremos para o futuro? O que nós aguardamos e desejamos para o outro? Então eu não chamaria isso de uma relação casual, mas de um compromisso que se firma de respeito e de responsabilidade para com o outro, porque é assim que funciona. Os sentimentos e as pessoas precisam ser respeitados. E esses esclarecimentos trazidos, irmão João Carlos, eles inclusive vão contribuir para responder a segunda questão. A gente agradece a Noélia Gomes de Valença, no Rio de Janeiro, por trazer sua dúvida para nós. A próxima pergunta é de alguém que preferiu não se identificar. E a questão é a seguinte: mesmo no chamado
Entre aspas, né, o sexo sem compromisso, e ainda que as duas partes estejam de acordo que seja assim, existem ligações espirituais que se estabelecem. Que tipo de responsabilidade eu tenho sobre o outro? É possível de alguma forma cortar esse vínculo? De fato, existem vínculos que se estabelecem nos chamados sexos sem compromisso, ou no sexo sem compromisso, porque sexo sem compromisso não é sinônimo de sexo sem consequências. Isso gera vínculos e, naturalmente, esses vínculos vão gerar também responsabilidades que devemos prestar contas, porque quando determinado sentimento ele se aproxima um do outro, quando as pessoas se relacionam e lançam fora, muitas vezes, suas responsabilidades em relação ao futuro, é somente para agora. Amanhã Deus dará, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, a gente está abrindo mão da nossa identidade maior, que é espiritual, de filhos e filhas de Deus. E quando a gente abre mão disso, estamos lançando uma pá de cal sobre a nossa própria existência, porque a gente está abrindo mão daquilo que somos de fato em essência. O corpo ele vai ficar nesse mundo, ele vai voltar à terra, vai se transformar em pó, como as escrituras sagradas bem nos revelam. Agora o espírito prossegue. E tudo aquilo que a gente constrói na terra, a gente leva com o nosso espírito para a eternidade. E mesmo nas próximas encarnações, nas futuras encarnações, por permissão de Deus, a gente acaba trazendo esses vínculos de compromissos, porque se lesamos alguém, aprendemos com um amigo espiritual, irmão Emmanuel, que qualquer questão que envolve o sofrimento de alguém, isso naturalmente vai gerar o nosso sofrimento mesmo. Eu permaneço com o ensaio literário Evangelho do Sexo, eu vou na sequência, já que uma pergunta tem a ver com a outra, tem uma relação bastante estreita, e na sequência, a página 39, o escritor, o irmão Paiva, muito preocupado com a visão que os jovens e as famílias lançam sobre esse assunto tão atual, tão presente e tão sério, traz justamente palavras que possam nos orientar. E em Atributo Divino, na página 39, esse subtítulo, o irmão Paiva escreve ainda: Em Sexo e Destino, outra conceituada obra mediúnica de Chico Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz vem ao encontro do raciocínio de Emmanuel ao afirmar, diz o amigo espiritual: na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Viu só, minha irmã, meu irmão? Quanto mais se eleva a criatura, e a gente não está nessa caminhada para isso, para se erguer moral e espiritualmente, para evoluir, ninguém está aqui a passeio e nem vai ficar atrasado dentro desse progresso espiritual. Então, quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. E ele finaliza, André Luiz Espírito: qualquer ligação espiritual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória. E o parceiro que lesa o outro, até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes, passa a responder por dívida justa. Vejam, qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo, diz um amigo espiritual, engendra sistemas de compensação vibratória. Consciente ou inconscientemente, você passa a estar vibracionalmente ligado a outra pessoa. Consciente ou inconscientemente, existe um magnetismo que liga as emoções, as energias e a mente dessas duas pessoas. Então, o sexo sem compromisso, ele simplesmente ele não existe, porque você já estabeleceu um vínculo e está ligado magneticamente àquela pessoa, vibracionalmente àquela pessoa. Qualquer, portanto, problema, sofrimento,
causas dadas devido a essa situação irresponsável do sexo, você está acarretando para si mesma, para si mesmo, as responsabilidades com a vida daquela pessoa. Quantas pessoas ficam machucadas por conta de um sexo sem compromisso? Quantas pessoas se sentem traídas por um sexo sem compromisso? Quantas pessoas sentem-se o seu futuro simplesmente destruído por conta de sonhos que foram interrompidos pelo sexo sem compromisso? Por isso é necessário, é fundamental que possamos aliar esse nosso comportamento na Terra ao fato de que somos almas eternas. Mas a gente está falando de sexo, estamos falando da mesma coisa. O irmão Paiva diz que o que menos tem a ver com o sexo é justamente a chamada transexual. Sexo significa amor. Então, se não há amor, não há sexo. Se não há amor, existe qualquer coisa, menos o respeito à sagrada pessoa humana. Por isso, a necessidade de a gente interromper com esse ciclo de erros. Porque você pergunta também, minha irmã, meu irmão, se é possível, de alguma forma, cortar esse vínculo, né? Esse vínculo que foi estabelecido. Somente uma nova postura, no bem, decidida, de acerto, de correção, de pedido de desculpas, de perdão e de auxílio a outra pessoa que foi lesada, que foi prejudicada, é que pode naturalmente interromper. E muitas vezes isso leva tempos e tempos que fogem até a nossa alçada compreender. Certo, muito obrigada por importantes esclarecimentos trazidos à luz da doutrina ecumênica da religião divina. Agradecemos, irmão João Carlos de Carvalho, ministro, pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.